Só para voltar, tá? A gente está conversando aqui, rede social. Dá para ficar sem rede social um tempinho, tá? Entendedores entenderão, quem tá? Dá para suspender, dá para diminuir. Isso. É pronto, nem eu sabia que era minha. Mas eu passei quase um ano sem. Tranquilo demais, bom demais. A não ser que você esteja monetizando, a não ser que você ganhe dinheiro, isso, pelo menos da prova dá para dar uma diminuída de rede social. Certo? Outro direito maravilhoso, na verdade, o pai de todos. Direito constitucional. Vamos entrar no direito constitucional. Obviamente, nós temos a grande maioria vai fazer possivelmente direito de trabalho, né? Se quem tiver na dúvida, tem um direito constitucionalzinho ali, com 250 artigos apenas. Uso só uma estrutura, apenas outra estrutura para recurso e pronto. Vamos ó. Pensa no cara. Tranquilo. Aquilo que você vê do começo ao fim da faculdade. Pode? Vamos. A6, qual é a resposta, hein? D de dado. Mas na próxima aula eu volto de onde eu parei, certo? A gente não vai perder nada. E outra coisa, se eu não bater todas as questões, eu peço uma aula extra para o Alexandre. A descoberto, nós não ficaremos. Da sexta, D de dado. Podemos, pessoal, girando a chavezinha, vamos para direito constitucional. Tá? No dia de hoje, algo tranquilo, algo bacana, gostoso de estudar, em que é interessante, pessoal. Prova de OAB, prova para juiz federal, prova de procurador da República, adoro esse tema. Interessante. Direito de nacionalidade. Tá? São hoje 15 questões relacionadas a direitos de nacionalidade, a nacionalização. Show de bola? E naquela mesma sistemática. Sempre que for possível, a gente vai estar atenando os artigos, porque é assim que se deve estudar. Então vamos lá. Direitos de nacionalidade. Aqui, pessoal, algumas considerações iniciais. Deixa só o pessoal entrar. Vamos lá? Não, mas aqui perto tem os lugares. Aqui o pessoal tem um almoço. Tá aqui, vocês têm o Cicerone da Paiapé, não é? Tem aqui do lado, tem aqui à esquerda e tem o Quina do Baião. Mas o Quina do Baião deixa para outros momentos, tá? Deixa para depois, senão a tentação vai bater e... Bora, pessoal, se alinha aí. Quem chegou depois, quem quiser falar comigo tá ali. Dúvidas, se tiver dúvidas, fique à vontade. Mas se der para mandar um áudio, melhor. Que aí eu respondo em áudio também. E a gente vai se conversando. Tema de direito constitucional, que como eu estou falando, vocês chegaram depois. As bancas examinadoras adoram. Não é só questão, não é só prova para a OAB, mas como eu falei, prova juiz federal, juiz de direito, procurador da República, sempre gosta desta temática, tá? Para a gente estudar direito e nacionalidade, você pode até estar para ensinar Jorge, isso aqui é muito tranquilo, muito básico. Calma. Vamos ver se realmente dá para responder assim de inopino ou é necessário ponderar um pouquinho. Mas você lembra, existem 2 critérios para cuidar da nacionalidade, né? É tão antigo que é em latim, né? Quais são os critérios? Me ajuda aí. Lembra comigo. Nós temos o critério sanguíneo e o critério territorial, né? E os sanguíneos e os solis. Não é? Beleza. Qual é o critério
critério da Constituição, tendo em conta que nós temos ius sanguinis e ius solis extremados e ponderados. Qual é o critério da Constituição? Ius solis, né? Vamos aqui, pessoal, vamos aqui. Artigo 12, se você puder acompanhar aí comigo, nós temos o seguinte, no artigo 12, a Constituição já abre definindo o que é brasileiro, nato, né? E aqui nós temos 3 alíneas, né? São 3 alíneas, mas são 4 situações. Já começa aí. Começa aí na linha A. É brasileiro nato. Os nascidos na República do Brasil, vírgula, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, olha, artigo 12, inciso 1, você concorda comigo que a Constituição já começa falando do ius solis? Concorda? Beleza. Nasceu no Brasil, em tese, é brasileiro. Então me diga, nós temos Francisco, nasceu no Brasil, filho de um alemão com uma brasileira. Esse alemão está no Brasil a serviço da Rússia. Ele é o quê? Hã? Por que ele é brasileiro? Não. Perceba. Tem um ius soli, só que tem um tempero aqui. Qual é a ideia? Nascido na República Federativa do Brasil. Ou seja, até agora você pensa, nasceu no Brasil é brasileiro. Show. Tem alguma consideração? Tem. Se o pai for brasileiro, ele não pode estar a serviço do seu país. No exemplo que eu dei, nós temos Francisco, filho de um alemão que está a serviço da Rússia e de uma brasileira. Ele é o quê, pessoal? Já que ele tem uma ascendência estrangeira. Ele é brasileiro. Mas por quê? Porque o pai dele é alemão, a serviço de algum país estrangeiro, sim. Mas é do seu país? Não é de outro. Tem que ser do seu país. Se, por exemplo, ele é filho de um alemão a serviço da Alemanha, ele é alemão. Ele não é brasileiro. Mesmo que a mãe seja brasileira. Se o ascendente está no Brasil a serviço do seu país, ele não adquire a nacionalidade brasileira. Show de bola? Perfeito. Bacana. Então, a Constituição começa falando, artigo 12, inciso 1, a linha A, nascido no Brasil, critério ius solis com uma temperança, com a ressalva. Cuidado, veja a ascendência. Se for estrangeiro, veja se ele está no Brasil a serviço do seu país. Se estiver a serviço do seu país, pai ou mãe, ele não será brasileiro. Está bem claro isso? Show de bola. Veja, a linha B e C. Os nascidos no estrangeiro. Opa. Os nascidos no estrangeiro, ou seja, lá fora. Então, você já concorda comigo que o que importa aqui é o ius sanguinis. Mas é puro ou tem algumas ressalvas? Nós temos ressalvas, senhoras e senhores. Vamos ler a B juntos? Então, olha só. Nascido no estrangeiro, ou seja, lá fora, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que, ou seja, nós temos aqui uma condicionante, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Coincidentemente, e aí a opção de cada coisa, coincidentemente, um amigo meu embarcou para ter filho com a esposa, para eles terem filhos nos Estados Unidos. Está muito comum. Quem puder faz, seja o que for. Veja, mas ele está indo para lá por livre e espontânea vontade. O filho dele vai nascer no estrangeiro, de pai e mãe brasileiros. Só que o meu amigo vai à frescura e não a trabalho. Ele não será brasileiro nato pelo artigo 12, inciso 1, a linha B. Visualizamos isso? Porque pela linha B,
vai ser brasileiro se pai ou mãe estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Tá? Como a gente faz assim, às vezes no celular, para aumentar, né, no iPad, no tablet, vamos aumentar o que é República Federativa do Brasil? Porque, olha só, meu amigo acabou de falar comigo aqui do Ministério da Agricultura, né? Às vezes, pessoal, tem servidores que saem em missões para outros países. Por exemplo, nosso amigo aqui, se ele for a uma missão, sei lá, na Alemanha, e o filho dele nascer lá, o filho dele será brasileiro nato, pelo artigo 12, inciso 1, a linha B. Bem claro isso, né? Por quê? Porque a gente está vendo, não, aqui é filho de uma pessoa, de um servidor público federal, que estava em missão. Está bem claro, quando a gente pensa na administração pública direta, né? Mas a minha pergunta é, pegando o link com a nossa área tributária, República Federativa do Brasil abrange servidor, funcionário da administração pública indireta? Por exemplo, uma funcionária, uma pessoa da Caixa Econômica Federal foi mandado para a Suíça em missão para resolver alguma coisa e teve filho lá. O filho dela será o quê? Será brasileiro nato, nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha B. Porque, veja, é a República Federativa do Brasil. A administração direta ou administração indireta. Autarquia e pega também empresas públicas. Tá bem claro? Rapaz, um servidor lá de, como é que é, da praia? Jericoacoara. Mas não é, Jericoacoara é a praia, né? O município, qual é o município ali? Jijoca. Servidor de Jijoca de Jericoacoara. Foi mandado em missão, sei lá, para Nicarágua. Teve filho lá. Estava em missão por conta da República Federativa do Brasil. Organizamos isso até então? Show de bola. 12, inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, ou seja, outro critério sanguinis, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, cuida, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Pausa aí. Ponto. Veja, o B, o C eu falei, são duas situações, né? Faz sentido se eu disser que existe o C.1 e nós temos um C.2? Pode ser assim? Beleza, a gente bifurca, separa o C. Então o que é que ele fala? É brasileiro nato, brasileiro raiz. O nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que o nascimento seja registrado em repartição competente, ou seja, em repartição consular. Meu amigo me falou, cara, meu filho, estou indo para os Estados Unidos, George. O que é que eu faço? Porque eu quero a dupla cidadania. Ei, irmão, peraí, vai nascer lá, vai ser americano, de boa. Mas automaticamente ele não é brasileiro. Assim que nascer, vá no consulado brasileiro. Porque aí você vai estar dando ao seu filho imediatamente a nacionalidade brasileira. E o menino vai ter duas nacionalidades. Ele vai ser o quê, pessoal? Quando se tem mais de uma? Polipátrida. Quando tem nenhuma, é apátrida. Polipátrida é maravilhoso, é o que todo mundo quer. O que não se quer é a apatrídia, o cara apátrida, sem pátria. Tá bem claro isso? Deixa isso aqui, daqui a pouco a gente volta a essa informação. Nós queremos uma pessoa com várias nacionalidades. O que não se quer é que você fique órfão de uma nação. Show? Então, beleza. Esse menino, assim que ele nascer, vai ter o nascimento registrado na competente. Por conta do C.1, ele será brasileiro nato. E, ao mesmo tempo, por conta dos critérios americanos, será americano. Bem claro isso? Mas, Jorge, e se o seu amigo não fizesse o registro do nascimento do filho imediatamente na repartição consular competente e deixasse? Cara, ele também seria brasileiro. Desde que C.2, deixa eu colocar o C.2 aqui, ó. Qual é a condicionante, pessoal? Para ser brasileiro nato, ele tem que vir a residir no Brasil, ó, C.2, residir no Brasil e opte
ou seja, voluntário. Opt, tem que ter pedido. Qualquer tempo, ou seja, não há prazo. Não preclui. Depois de atingida a maioridade, ou seja, depois dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Tá bem claro? Beleza, pensa aqui, ó. Esse filho do meu amigo foi para os Estados Unidos, nasceu lá, meu amigo não fez a opção, não fez o registro de nascimento e continuaram morando lá. Continuaram morando lá. Deu 18 anos, e aí deu 25 anos, o menino fez a opção pela nacionalidade brasileira. Ó, aos 25 anos. Minha pergunta, ninguém tem dúvida que ele é brasileiro nato, né? Pergunta é dali para frente ou retroage? Isso foi um caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O cara, um espanhol, cometeu um crime lá, filho de brasileiro nascido no exterior, estavam passeando lá, não era nem espanhol e ainda não tinha sido brasileiro, né? Era em outro momento. Veio para cá, tinha cometido um crime na Espanha, pedido de extradição. E começaram a processar o pedido de extradição dele. E aí ele falou, cara, eu sou brasileiro. Aí chegar para ele, não, você não é brasileiro não. Você fez a opção? Não, então você não é brasileiro. Aí no momento que o cara fez olhou, aí quero ser brasileiro. Retroage, pessoal. O pedido de extradição morreu. Que nós sabemos que Brasil não extradita brasileiro nada. Já a gente... Então, olha cá, brasileiro nato, opção A, primeira situação. Opção B, segunda possibilidade. Opção C.1, terceira possibilidade. E C.2, quatro possibilidades. Cuidado, não se enganem. Apesar de serem 3 incisos, são 4 situações. Posso ficar tranquilo? Cuidando do brasileiro naturalizado. Para a gente ir para as questões. As questões são mais tranquilas aqui. É a segunda aula da manhã e aí a gente vai mais de boa. Veja, no inciso 2, nós temos a possibilidade de naturalização. Ou seja, é quando a nacionalidade brasileira é adquirida, é a nacionalidade derivada. Nato é originário, primário. Adquirida, ou naturalização, é adquirida, secundária, decorrente. Tá bem claro? Olha cá comigo. São naturalizados. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Para aqui. Então, aqui nós temos a primeira possibilidade. Qual é a primeira possibilidade? Cara, olhe as condições do Estatuto do Migrante. E lá, quem bater as condições do Estatuto do Imigrante, qualquer estrangeiro que bater as condições desse estatuto, pode se naturalizar brasileiro. Fechou? Beleza. Cara, todo mundo tem que seguir isso aqui? Não. Você é originário de país de língua portuguesa? Veja, não é português. Pessoa originária de língua portuguesa. Qual é a ideia, pessoal? Qual é a lógica? Irmão, tu já fala português, vai se dar bem aqui com a gente, vai se adaptar bem. Veja, maioria dos estrangeiros, Estatuto do Migrante. Cara, eu falo português, sou da Guiné-Bissau, sei lá, seja o que for. Fala português? Cara, olha cá. Para você, outra situação, eu vou exigir apenas que você fique aqui 1 ano direto, ou seja, ininterrupto, idoneidade moral. Pessoal, idoneidade moral é não estar respondendo por crime aqui no Brasil e lá no seu país. Tá? Veja, a gente vai ver daqui a pouco, sentença penal condenatória tem estado julgado no Brasil. Idoneidade moral é no Brasil e no seu país. Show de bola? Qual a lógica? Eu não estou facilitando? Cara, não abusa, porra.
Tá de boa aqui? Tá de boa lá? Então, em nós. Foi? Então, perceba também. 12, inciso 2, a linha A, nós temos a regra, geralzão, e temos também uma temperança, para a galera que fala português. Não é exclusivamente a galera de Portugal. Conseguiremos lembrar isso aqui até o final? Nossa. 12.2b. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, venha de onde vier, meu irmão, residentes no Brasil, pessoal, há mais de 15 anos, ininterruptamente, ou seja, direto, e sem condenação penal no Brasil, sem, olha para cá, que você que usar essa sigla, sentença penal condenatória transitada em julgado, SPCTJ. Podemos também cuidar disso a partir de hoje? Cara, tá no Brasil há 15 anos direto, irmão? Sofreu alguma condenação penal transitada em julgado? Não. Você tem direito adquirido a ser brasileiro naturalizado. Nessas duas hipóteses, pessoal, formulado o pedido, o governo brasileiro pode negar. O cara não tem direito. Não, irmão, espera que eu vou ver por polícia. É um ato discricionário da administração pública. Na B, não. A naturalização extraordinária, bateu 15 anos sem sentença penal condenatória? Bate. Você tem direito. Não há espaço para o governo brasileiro negar. Também podemos dar isso como visto. Tá tranquilo, né? A gente vai melhorar já nas questões. Beleza. Olha aqui o que diz o parágrafo 2º. A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Mas cuida ao final, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O que a Constituição está falando? Lei, você não pode, só eu. Bem claro? Só as que eu trouxer. E quais são as que a Constituição traz, pessoal? Vamos aqui. Primeira distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Olha cá, brasileiro nato versus naturalizado. Primeira situação, todo mundo lembra disso, extradição. A extradição, pessoal, está no artigo 5º, inciso LI, vulgo 51, tá? Deixa eu colocar, né? Custa nada, né? LI, vulgo inciso 51. Acompanha aqui comigo. Deixa eu projetar para vocês. L. Não vai direto não aqui. Espera aí. Acompanha aqui comigo. Tô aceitando já, cara. Veja. Acompanha aí, ó. Nenhum brasileiro... Deixa eu apagar que tá poluído, não é visão aqui? Acompanha comigo. Aqui, ó. Nenhum brasileiro nato será extraditado. Se liga no movimento. Qual é o movimento? Nenhum brasileiro será extraditado. O Brasil não extradita brasileiro nato. Mas o Brasil pode pedir a extradição de brasileiro nato. O que a Constituição proíbe é que, ó, não pode dar seu nacional. Mas se o nacional estiver em outro lugar se escondendo, eu posso pedir. Então, cuidado com isso, tá? Se a Constituição, se a questão falar em algum momento, extradição de brasileiro nato. Não pode. Calma, cara. É o Brasil requerendo ou o Brasil como querido? É o Brasil pedindo ou o Brasil como destinatário do pedido? Show de bola? Beleza. Mas o naturalizado pode? Pode. Qualquer situação? Não. Desde que, cuida aqui, ó, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, cuida, praticado antes. Crime comum só admite se ele for praticado antes. Show de bola também? Ou de comprovar envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes.
praticados antes e depois da naturalização. Crime comum só autoriza a extradição de brasileiro naturalizado se praticado antes da naturalização. Envolvimento comprovado com tráfico ilícito entorpecentes. Cara, não importa, é antes ou depois. Praticou? Praticou. Vai com Deus. Show de bola? Vários o quê? Várias questões envolvendo essa imagem. E todas as vezes que eu fiz essa questão envolvendo isso, Não errará mais, minha amiga. Já me arrupiei todinho. Já valeu a vida aqui, já ganhei minha manhã. Um abraço, todo mundo corretivo? Não, né? Posso seguir? Então, ó, primeira distinção, ela está, como eu te falei, no artigo 5º, inciso 51. Segunda distinção, pessoal. Daqui a pouco eu cuido daquilo que já vem na sua cabeça. Dos cargos, não, vamos cuidar logo. Dos cargos privativos de brasileiro nato. Que está no artigo 12. E isso, Farias. Cargos privativos de brasileiro nato. Depois o Faria vai dar. Tá tão pra frente, né? Tô dizendo. Olha cá, na nossa telinha aí, ó. Cargos privativos de brasileiro nato. Como diz o Farias, é o mp3.com. É. Rapaz, seja o que for, faça uma musiquinha, faça uma dancinha, mas você vai memorizar isso aqui. Show? Eu não faço dancinha ainda porque eu não tenho criatividade, pessoal. Senão eu estaria fazendo dancinha e ganhando milhões. Já imaginou umas dancinhas com direito de coisa? Não, MP... vou criar. Vou. Deixa comigo. Próxima aula eu estou voltando com a música aqui. Certo? Cuida. Quais são os cargos reservados exclusivamente a brasileiros natos? Presidente da República, vice-presidente. Tranquilo? Ó, vamos ler. Presidente, vice-presidente. Presidente da Câmara. Presidente do Senado. Veja, não é o mandato de deputado federal e de senador que é reservado a brasileiro nato. É a função no Congresso. Qual a função? A presidência. Show de bola? Beleza, o que mais, Jorge? Presidente do Senado, ministro do Supremo, veja, qualquer ministro do Supremo. O que mais? Da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Podemos parar um pouquinho, dar um outro zoom aqui? Me acompanha aqui. Posso apagar aqui, né? Em qual sentido especificamente? É o seguinte, de novo. Não tá ao vivo, né? Me mandaram mensagem aqui dizendo que não tá ao vivo. Não, de boa, de boa. Olha cá, qual é a primeira razão de colocar presidente, vice-presidente? Nem preciso falar muita coisa, que é cargo brasileiro nato, né? Intuitivamente. Por que que o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o ministro Supremo não podem ser brasileiros naturalizados? Ou seja, tem que ser exclusivamente brasileiro nato. Vamos para o artigo 83, pessoal. Aliás, artigo 76 da Constituição. Vixe. Olha aí, artigo 76. Eu vou estar sempre... Olha cá. Cadê? Não, está aqui o caso de impedimento. Ah, cá, desculpa, artigo 80. Olha cá. O que diz o artigo 80? Já anote aí no seu caderno. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados. Ou seja, pessoal, sequência obrigatória. Primeiro quem? Presidente da Câmara. E veja se facilita a sua vida. Presidente foi eleito pelo povo, né? No chapa com vice. Escolha popular, né? Vagou os dois cargos.
Cara, será que faz um pouco de lógica chamar o presidente da Casa do Povo? Então chama quem? Primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Cara, o Congresso é bicameral. Não dá para chamar o presidente da Câmara dos Deputados. Chama quem? Presidente do Senado. Facilita assim? Cara, ninguém, às vezes ninguém quer, para não gerar impedimento, principalmente em eleição, né? O que acontece? Chama quem? Chama o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá bem claro isso? Acontece. Vira e mexe, acontece. E vai acontecer muito. Isso. Show de bola? Então você combina aí o artigo 13, parágrafo 3º, já pede para ver ao lado, no seu estudo, o artigo 80. Tá bem claro? Essa é a lógica. Show? Mas, vamos adiante. No seguinte, pessoal, por isso que eu tinha colocado o artigo 76. O que é que ele fala? O artigo 76. É o seguinte, 76. Nós temos federal. O executivo federal é exercido pelo presidente da República. Tranquilo? 76. Com o auxílio dos ministros do Estado. Organicamente significa o quê? Isso é o seguinte, os ministros estão aqui. Certo? Os ministérios, organicamente, estão aqui. Tá de boa? No artigo 12, parágrafo 3º que você leu comigo, fala que o presidente da República tem que ser brasileiro nato, não é? Mas perceba, vou já voltar para você ver comigo, ele não fala que todos os ministros devem ser brasileiro nato. Apenas um ministro tem que ser brasileiro nato. Quem? O ministro da Defesa. Os demais ministros podem ser brasileiros naturalizados. Estamos juntos nisso? Estamos juntos. Aí perceba, ele fala em algum momento, olha, a galera da carreira diplomática. Ou seja, os embaixadores e os cônsules. Está bem claro isso? Olha cá, nós temos jornal. Isso está no nosso dia a dia. Quem é que chefia a galera da carreira diplomática? Ministro das Relações Exteriores. Concorda? Relação exterior? Perceba, meus amigos, o ministro da Relação Exterior não precisa ser brasileiro nato, mas a galera da carreira diplomática precisa. O único ministro que tem que ser brasileiro nato é o ministro da Defesa. Conseguimos visualizar isso? Então anote aí, eu sei que pode ajudar você. Que oração que eu não enxergo? Com o maior prazer. Quanto? Teu nome? Tu é de onde? Recife. Eu gosto de Recife. Olha aqui, carinho. Posso voltar aqui no 12, pessoal? Olha aqui, carinho. Minha amiga, olha o parágrafo 3º. Aí vamos ver aqui paralelamente. Cara, presidente da República e vice, zero problemas, né? Presidente da Câmara, zero problema. Por quê? Porque se vagar os dois, quem assume? Presidente da Câmara. Se ele não for, não quiser ir, ou então, sei lá, seja o que for, chama quem? Presidente do Senado. Se ele não quiser também, que às vezes acontece, como eu falei em eleição, chama a galera do Supremo. Show de bola. Aí quem mais também tem que ser brasileiro? Nato. Carreira diplomática. Vim para cá para o organograma da Presidente da República. A carreira diplomática, ela é gerida pelo Ministério das Relações Exteriores. O ministro não precisa ser. Tudo certo? Mas se o ministro for um diplomata, aí ele é brasileiro, mas por conta do cargo. Show de bola? A galera que precisa, ele não precisa. Perceba, é a galera da, carreira diplomata, cônsul diplomata. Show? Mas existe algum ministro que tem que ser brasileiro nato? Tem. Ministro do Estado da Defesa. Melhorou? Então anote aí, meu amigo.
Ó, pessoal, me desculpa se eu estou um pouquinho lento hoje, tá? É por conta que é muita coisa para a gente ir se ajustando. Aí daqui a pouco, professor e sala entram na mesma linguagem, as coisas fluirão mais rápidas. Não sei se tem, mas amanhã não. Só dia de sábado. Tá legal esse formato, né? Chega, resolve, passa a semana toda estudando. Pode falar, meu amigo. Dupla nacionalidade. Posso sim, meu amigo, posso sim. Não, tranquilo. Tranquilo. Show de bola? Olha, cara. Posso seguir? Artigo 12. E temos também, pessoal, artigo 89, Conselho da República. Artigo 89, Conselho da República. Cara, nós vamos desenhar aqui no quadro intervenção federal, da União dos Estados e municípios, Estado de sítio, Estado de defesa, aquele tema que às vezes a gente não gosta. Cara, vai dar tudo certo. Olha aí o artigo 89. Jorge, porque você está falando dele? Por conta disso, ó. Lembre-se, pelo menos só antecipando, só relembrando, para decretar a intervenção, a defesa, não tem a participação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional? Né? São dois órgãos opinativos que o presidente da República tem que ouvir. Não é obrigatório seguir ao sob pena de responsabilidade. Então, nós temos o Conselho da República e aqui embaixo está o Conselho de Defesa Nacional. Olha o que está aqui no artigo 89, inciso 7. Compõem o Conselho da República, pelo amor de Deus, cuida, como membros natos, não é como brasileiro nato. Membros natos, aquela galera que participa minimamente, são essas 7 pessoas. No entanto, olha cá, inciso 7. No Conselho da República, nós temos que ter no mínimo 6 brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 pela Câmara, 2 pelo Senado. Mas, ó, são brasileiros natos. Visualizamos isso? Ó, é no Conselho da República. Deixa eu te mostrar a composição do Conselho de Defesa Nacional, que está logo abaixo, ó. Composição, artigo 91. Não tem a exigência de brasileiro nato. Não tem a exigência de cidadão. Cuidado então, a FGV pode dizer, ó, no Conselho da República se admitem brasileiros naturalizados. Não, não é. Ou então ela pode dizer que a exigência de brasileiro naturalizado é no Conselho de Defesa Nacional. Ela pode inverter. Pode fazer qualquer cadeirazinha. Eu faria, se eu fosse examinador, cara, ele dá muito dinheiro para a FGV, ó. Rapaz, ia fazer um massacre da Serra Elétrica. Graças a Deus, minha amiga. Graças a Deus. Só no Conselho da República. Artigo 89, inciso 7. Sigo. Perda e suspensão da nacionalidade. Voltando para o artigo 12. E a gente ainda vai para as questões, meu povo. Deus seja louvado, hein? Veja aí, voltando para o artigo 12. Voltando para o artigo 12, parágrafo 4. Não, Farias? Farias, fala rapidinho aí sua evolução de questões. Daí mesmo. 28, não, 23, 28, 30, 35. 35. Só fazendo o quê? Letra da lei, questão e aula, pessoal. Só com a aula, viu? Evolução, evoluindo. Cara, não tem segredo. O que foi que tu falou? No começo achou que não ia dar certo, né? Achou que não ia passar. Massa, cara, massa. Na próxima vai dar. Como é que é? Foi o que eu falei? Eu falei besteira? Ah, bom. Tá bom. Vai dar certo. Olha aí, pessoal. Perda ou suspensão da nacionalidade. Deixa eu organizar também uma coisa para vocês que eu tinha essa dúvida. Veja, brasileiro, brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, né? O Brasil pode pedir, tá? Mas o brasileiro nato pode perder a nacionalidade. Não é? Show de bola, show de bola. Veja,
Parágrafo 4º. Será declarada a perda, não é perca, a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, cuida, o que está escrito lá? Por sentença judicial. Não existe cancelamento de naturalização administrativo. É sempre judicial. Por qual motivo? 3 motivos. Primeiro motivo, fraude no processo de naturalização. Visualizamos isso aqui? Primeira situação? Certo. Segunda, atentado contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Não existe cancelamento administrativo. O Estado brasileiro não pode. Dou naturalização, irmão? Cancelado. Autotutela administrativa. Não. Deu a naturalização? Deu. Quer cancelar? Quer, judicialmente. Está bem claro? Por 3 fundamentos. Fraude no processo de naturalização, ou então atentado contra a ordem, o Estado constitucional e a ordem democrática. Visualizamos isso? Beleza. Ou então, é engraçado. Qual é o engraçado? É esse aqui que é engraçado demais. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a patria, ou seja, a pessoa sem pátria. Cara, olha cá, é a situação que você chega para um namorado, para uma namorada, quer terminar. Aí a pessoa olha, solte lá se você já tiver um namorado ou namorada. Olha cá, tem que fazer o pedido de naturalização e o Brasil só aceita se disser que a pessoa já tem outra naturalização. Ressalvados os casos de apatria. Se for para ficar sem alguém, deixo. Se for para ficar sem pátria, eu não te deixo. Olha que doideira. Pega essa doideira e traga para cá. Fez sentido para você? E olha, maravilhoso, pessoal. A pessoa pode voltar a qualquer momento. Olha cá, te deixei, mas estou voltando. E eu estou voltando como éramos antes. Se eu era brasileiro nato, estou voltando, tenho direito a voltar e volto como brasileiro nato. Se eu era naturalizado, tenho direito a voltar e volto como naturalizado. A renúncia à nacionalidade, nos termos do parágrafo 4º, inciso 2, não impede que o interessado readquira sua nacionalidade brasileira originária. Nos termos da lei. Que doideira. Fala. Nos casos de perda da nacionalidade, o atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático, se engloba aquele pessoal do atentado do Cara, como consequência, sim. Aí seria uma consequência. O que acontece? Você sabe que tem a sentença penal condenatória do Estado de julgado, tem os efeitos primários e efeitos secundários. Certo? E aí, como efeito secundário, pode ser aplicado isso. Bora? Efeito primário, efeito secundário, a Bruna analisa melhor. Que é que tem a questão de condena, aí comunica o TSE, suspensão ou perda. Interessante? Pode ir a questão? Olha que massa, como a coisa vai fluir. Posso ler? Animação, pessoal, sorriso. Vocês vão já almoçar. É fome. Afonso, nascido em Portugal. Primeira. Qual é a página aí? Página 11, pelo menos no meu aqui. 4, né? Abriu aí? Acabei de ver, minha filha está participando de um campeonato de dança. Aí ficou em segundo lugar. Você viu a mensagem aqui, olha? Massa. É da IBP. É dança artística. Bárbara Palomares. Tem alguém aqui que faz dança artística? Não? Não quer compartilhar, não? Ok, tá. Vai. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses,
Mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso. Me diga aí a afirmativa correta. Então, qual é o contexto? Afonso nasceu em Portugal, filho de pais portugueses, né? Nem bate e o sanguinis imediato, nem bate e o solis. Veio para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia. Depois fez a prova da FGV, desistiu e voltou para Portugal. Local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos, regularmente inscritos nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e nacionalidade de Afonso. Me diga aí a afirmativa correta. Afonso é brasileiro nato naturalizado, pessoal? Não. Para ele adquirir, ter o direito a adquirir a nacionalidade, seria no mínimo 15 anos. Ininterruptos. Vamos procurar a resposta? Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e tem que requerer a nacionalidade brasileira. Show de bola? Nossa. Como é que é? Nasceu em Portugal, só que ele não é brasileiro nato. Nem naturalizado. O que pode ter, se houver, por contratar reciprocidade, é uma equiparação de direitos, mas ele não se transforma em brasileiro. Meu amigo Farias. Sigo? Tudo tranquilo, né? Dois. João Oliver, nascido em Paris, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícitos de cocaína no território francês entre os anos 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição. Vamos pensar a ideia, pessoal. Se Deus chegar à prova, dia da prova, vocês já vão ler, já vão ter a resposta na questão. Que você só vai para as opções para apenas marcar. Você vai abandonar aquela situação que você lê a questão, não sabe e vai procurar a mais parecida, tá? Então, qual a situação? Jean, francês, pediu a naturalização brasileira, né? E aí foi condenado por comprovado ilícito ou por comprovada participação em tráfico ilícito ou perseguição. Não importa se é antes ou depois, ele perde a naturalização, né? Lembre-se, crime comum é só no caso antes da naturalização, mas tráfico é antes e depois. Qual a resposta? Não, crime comum. O brasileiro naturalizado só pode ser extraditado, no caso de crime comum, se ele foi praticado antes da naturalização. Aí tem aquele isto. Em qualquer momento participou, perdeu a naturalização. Resposta C. É possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas,
ainda que praticado após a naturalização. Show de bola, meu povo. Ah. Cara, nós vamos bater tudo. Vamos bater tudo. Sigo. Oi? C de casas. C de corações. Enzo, brasileiro. Brasileiro. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos. Bárbara, apaixonado por ópera, ao saber que a Sociedade Empresária de Radiodifusão, Rádio WXZ, situado na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário, com duração de 1 hora, sobre ópera. A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a ilicitude do negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um advogado. Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Pessoal, independentemente de convicção, seja o que for, tá? Você sabe que o examinador está antenado às coisas que acontecem na sociedade, né? Recentemente nós tivemos algumas notícias, brigas sobre emissoras, sobre algum estrangeiro comprar a emissora. Não importa o nome, não importa a emissora. O que me importa é a possibilidade de cair na sua prova. Artigo 222 da Constituição. º 222. Olha aí, ó. Artigo 222, deixa eu apagar. Me perdoe que eu não tinha visto. O que é que o 222 fala? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens, vulgo televisão, rádio, é privativa. É privativa de quê? Brasileiro nato ou naturalizado. Há mais de 10 anos. Ou de pessoa jurídica criada sob as leis brasileiras. Ou seja, sob uma pessoa jurídica criada no Brasil e que tenha sede no país. Show? Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital voltante das empresas jornalísticas, ou seja, no mínimo 70%. Capital voltante das empresas jornalísticas de radiodifusão sonora, suas imagens, deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados. Natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão, gestão e conteúdo da programação. Mas a criatura, no caso real, não poderia comprar a tal empresa, né? Porque A gente volta já. Show? Parágrafo 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiro nato ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação. Show de bola? Trazendo o caso concreto, né? Vamos supor que situação hipotética que o você não poderia, nesse primeiro requisito, comprar a Globo, por exemplo. Mas o X, que é o Twitter, né? Com qual? X. Ah. X. Ele
tem sede no Brasil. E aí você pagar ali nas pessoas jurídicas constituídas soltas. Sim, aí é outra coisa. Ah, você está dizendo que é uma empresa brasileira. Concorda? Concordo. Voltando, vamos voltar aqui. Caso concreto. Não é isso aqui que está pedindo? Dessa notícia recente. Não vamos. Não. Estou dizendo, nesse caso, não poderia. Ele não pode diretamente, não. Mas existe uma economia. Oi? Sim. Existe uma arquitetura jurídica. Agora, diretamente não. Como a mensagem deu a entender, né? 3, vamos lá. Enzo, então, só voltando, vamos contextualizar agora. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos. Ali a questão é quanto no mínimo? 10. Mas vamos continuar. Apaixonado por ópera, ao saber que a sociedade empresária de radiodifusão, seja o que for, situado na capital do estado do Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário, com duração de 1 hora sobre ópera. A proposta foi aceita, mas Enzo, preocupado, dada sua condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um advogado. Qual a resposta? C. Vamos ver se é a C. Não será possível a concretização do negócio nos termos acima, pois a Constituição veda que brasileiro naturalizado há menos de 10 anos possa estabelecer o conteúdo da programação da rádio. Todos de acordo? Sigamos. 4ª. Pessoal, desculpa. Tá ruim. Porque tem a galera da gravação. Alessandro Bilancia, seja o que for, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se de renomado professor, está truncado isso aqui, cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo, caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária, que encontra respaldo na Constituição Federal. Vamos lá. Alessandro, graças a seu reconhecido saber jurídico e a sua reputação ilibada, poderá ser indicado para compor os quadros de ministro do Supremo Tribunal Federal? Não, porque é brasileiro nato. B. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara dos Deputados? C. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, poderá ser o líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado. Perfeito. Ser líder ele pode, só não pode presidir. Vamos só ver a D. Alessandro Bilancia, dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério do governo? Não. Só não pode o Estado de Defesa. Aí esse é o erro, né? Risco qualquer.
Quinta, faltam só 10. A Constituição identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Com base no previsto na Constituição, assinale a alternativa que indica um caso constitucionalmente válido de naturalização requerida para obtenção de nacionalidade brasileira. Vamos lá. A. Juan, cidadão espanhol, casado com Beatriz, brasileira, ambos residentes em Barcelona. Isso gera nacionalidade? Aquele negócio, casar com um nacional, pode ser Estados Unidos, em outros países, mas aqui não. Certo? Simples casamento não gera. Anderson, cidadão português, domiciliado no Brasil há 36 dias. Não, né? C. Luiz, cidadão francês, domiciliado em Brasília há 14 anos, que está em liberdade condicional após condenação pelo crime de exploração sexual de vulnerável. Veja, só lembrando aquela história, né? Ah, não. Confundi com o de português, né? A língua portuguesa. Que ele tem que ter um mínimo ano, mais idoneidade. Aqui ele é francês, me perdoe. Restou o quê? Maria, 45 anos, cidadã russa, residente domiciliada no Brasil, desde seus 25 anos, de idade, criminal, mais absolvida por sentença transitada em julgado. Ela tem quantos anos? É por isso que a gente foi pro direito, né? Ela tem quantos anos? Ela tem 20 anos. Tem 25 anos. Tem quantos anos no Brasil? 20. Mais de 15, concorda? Show. Mas ela foi absolvida. Então, ela tem a naturalização extraordinária. Artigo 12, inciso 2... artigo 2, parágrafo... Me ajuda aí? Esqueci. C. Sigo, pessoal. 6. João, 29 anos de idade. Brasileiro naturalizado desde 92. Decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal em determinado ente federativo. Eleito e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Com base na hipótese acima, assinale a afirmativa correta. Ele poderia se candidatar a deputado federal? Sim. Poderia. Mas ele poderia presidir a casa? Não. Então nós temos... João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, ok. Bem como ser eleito, ok. Entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara, ok. Eis que o cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Então, como resposta da sexta, nós temos C de casa. Sexta, C de casa. Sétima. Essa maravilha do direito constitucional, meu povo. Imagina a segunda fase, ó. Obrigado. C. Essa última que nós vimos é a 12, parágrafo 3º. A outra é 12, parágrafo 2º. Tá? Vamos, pessoal, vamos. Tão pertinho. Segue. Sétima, vai. Tá batendo a fome, hein? Sétima. A Constituição de 88 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e naturalizados, exceto
os casos previstos pelo próprio texto constitucional. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de diplomata. Aqui é o 12, parágrafo 3º, né? Oitava, no que tange ao direito de nacionalidade, que foi, Farias? Vamos. 8. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. O brasileiro nato não pode perder a sua nacionalidade? Pode. Qual é o erro aí? É o não, né? Risco não. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã, sublinha privada, será brasileiro nato, caso venha a residir, a nascer no Brasil? Eu vou reler. Qual é o contexto? Como diz de 2 alemães. Esse alemão estava trabalhando uma empresa Audi. Trabalha pela Volkswagen. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Só seria se fosse uma empresa estatal. Tá certo. Empresa privada. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Nasceu no Brasil. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã. Nasceu, será brasileiro nato, se nasceu no Brasil. É. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Quer que eu volte aqui no 12, inciso 1, a linha A? Vamos aqui, ó. Pessoal, não se esqueçam. Nós estamos... Olha aqui. Ó, só uma coisa, não se esqueça. Nós estamos no mesmo barco, a ideia é nós estudarmos juntos. Vou voltar quantas vezes for necessário. Eu só sigo adiante se todos estiverem satisfeitos. Show de bola? É brasileiro, 12. 1, nato, nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ainda que de pais alemães. Desde que eles não estejam a serviço do seu país. O cara era alemão a serviço da Audi, a serviço da Volkswagen. O menininho é cearensezinho. Os pais que são estrangeiros, estão na Salvador. Ele nasceu em Salvador. Oxi! É achar na veia, meu amigo. C, qual é a C? C. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização? Crime comum é antes. Tráfico de entorpecentes é antes ou depois? Vamos ver a D aí, qual é o erro da D? O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com tráfico de entorpecentes. É o naturalizado. E o nato nem pode. Show? 10, 9. É ansiedade. Vai almoçar. Vocês estão com fome, não? Eu já estou aqui, ó. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade búlgara, aqui se encontravam a trabalho em uma sociedade empresária da área de cosméticos. Poucos meses depois do nascimento, a família deixou o país e passou a morar em caráter definitivo na Bulgária. Quando completou 25 anos de idade, Maria foi acusada da prática de crime. Teve sua prisão decretada
e fugiu para o Brasil. A Bulgária requeria a sua extradição. Maria nasceu no território brasileiro com seus pais, nacionalidade búlgara, aqui se encontrava trabalhando para a Avon. Poucos meses depois do nascimento, a família deixou o país e passou a morar em caráter definitivo na Bulgária, certo? Quando completou 25 anos, Maria foi acusada da prática de crime, teve sua prisão decretada lá na Bulgária e fugiu para o Brasil. A Bulgária requeria sua extradição. À luz da sistemática constitucional, o Brasil não poderia deferir a extradição em hipótese alguma, pois Maria é brasileira nata. Veja, ela nasceu no Brasil, né? Show de bola. Ela nasceu no Brasil. É nacionalidade nata. Não pode deferir a extradição em hipótese alguma, pois Maria é brasileira nata. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Eu até brinquei, não foi? Os pais estavam trabalhando aqui numa empresa de cosméticos. Aí eu brinquei, Avon, seja o que for. Nasceu no Brasil, brasileiro nato. Não tem para onde correr. Empresa privada. Empresa privada. Com o maior prazer, meu amigo. Brasil pode deferir a extradição, salvo se Maria tiver feito a opção pela nacionalidade brasileira quando completou 21 anos? Não. Aí a opção é quando nasce fora. E não, o nascimento não é registrado na repartição. Aí tem a outra opção, de vir para o Brasil e pedir, fazer a opção pela nacionalidade, depois dos 18 anos. Lembramos disso? Artigo 12, inciso 1, a linha C. C. Pode deferir a extradição, salvo se o caso versar sobre crime político ou de opinião, já que Maria não tem nacionalidade brasileira. Ao contrário, Maria tem nacionalidade. É brasileira nata. D. Não pode deferir a extradição. A brasileira nata foi acusada da prática de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins. Isso é só para brasileiro naturalizado. Maria é brasileira nata, nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Todos de acordo? Klaus, nascido na Alemanha, é filho de Ângela, também alemã, e de Afonso, brasileiro, que estava no país germânico porque fora contratado por empresa sublinha privada local como engenheiro mecânico. Klaus, com 18 anos, resolve seguir os passos do pai e vem para o Brasil cursar engenharia mecânica em conceituada Universidade Federal. Para tanto, e para concorrer às vagas comuns, deseja ter reconhecida a nacionalidade brasileira. O que é que Klaus precisa fazer? E aí, Carol, tudo bom? Nasceu no estrangeiro, filha de pai brasileiro, concorda? Ele estava a serviço do Brasil? Não. Então, qual é a situação? Nasceu, primeira possibilidade, registro de nascimento na repartição consular competente. Registrou? Não. Segunda opção, Klaus vir para o Brasil e, completada a maioridade, solicitar nacionalidade brasileira. Lembrando que essa opção retroage até a data de nascimento. Lembramos isso? Show de bola. Qual a resposta? Tendo em vista que Klaus já atingiu a maioridade, poderá requerer a nacionalidade brasileira não, apenas na condição natural. B. Klaus poderá ter reconhecido a condição de brasileiro nato se fixar a residência no Brasil, exatamente, e optar pela nacionalidade brasileira. Ainda que não tenha sido registrado, não registrado, em repartição brasileira competente na Alemanha. B de bola. O filho do Ronaldo foi isso, né? O Ronaldo jogava não sei onde, aí teve o Ronald lá, só que o Brasil, o país lá era ius sanguinis, ou seja, não reconheceu o filho do Ronaldo como nacional de lá. E
o Ronaldo estava indo para uma empresa privada. Ou seja, o menino nasceu sem pátria. Aí ele veio para o Brasil e resolveu isso. 11. Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. É filho de Rita, uma ilustre pintora italiana, e Jorge, um escritor brasileiro. Quando de seu nascimento, seus pais o registraram apenas perante o registro civil italiano. Luca nunca procurou se informar sobre o seu direito à nacionalidade brasileira, mas agora, vislumbrando seu futuro, ele entra em contato em um escritório especializado, a fim de saber se e como poderia obter a nacionalidade brasileira. Assinale a opção que apresenta, em conformidade com a legislação brasileira, o procedimento indicado pelo escritório. Qual é o contexto, então? Menino nasceu no estrangeiro, filho de brasileiro, tá? Que trabalhava na atuação privada. O que é que ele pode fazer? Vir para o Brasil, com maioridade, solicitar a nacionalidade. Luca, vamos ver a D. Luca deverá ir residir no Brasil e fazer opção pela nacionalidade brasileira. Show de bola? 12. Wilson nasceu nos Estados Unidos da América, com 29 anos de idade. É filho de pais brasileiros. Fluente na língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um estado da Federação Brasileira, dominado há várias gerações por sua família. Esta naturalização leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador do estado, nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos. Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e idade, assinale a afirmativa correta. Qual é o contexto, então? Wilson nasceu nos Estados Unidos, filho de pais brasileiros. Quais são os caminhos que ele tem aqui? Ou o pai poderia ter registrado o nascimento, informa isso? Não. Então, sobra o quê? Tem que vir para o Brasil, fixar a residência e fazer a opção, né? A gente não viu isso, né? Dos cargos. Idade mínima. Eu ia começar, mas eu falo. Cadê minhas coisas? Pessoal, deixa eu ver essa questão da idade na próxima, que é de direito político, tá? Porque não é só o 35-30, tem umas coisas aqui, certo? Então, aqui como envolve direito político, é igual a 16. Então, vamos deixar a 15, que aliás, essa aqui, ó. A 14, a 12 e a 16, como envolve direito político, a gente vai deixar para a segunda aula, tá certo? Porque não é só isso não, porque tem umas ressalvas aqui nas idades. A 16. 13. Posso seguir? Tá. 13. Carlos, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior nacionalidade, casou-se com Tatiana, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa privada, Carlos foi transferido para o Chile, indo residir lá com sua mulher. Em 15 de setembro de 2011, em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Cláudia, que foi registrada na repartição consular do Brasil. Essa menina é brasileira nata ou naturalizada? Nata.
a teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 88. Assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade. Qual a resposta? Vamos lá. Cláudia não pode ser considerada brasileira nata. Já mata, né? Cláudia é brasileira nata pelo registro do nascimento na repartição consular competente. B. Cláudia é brasileira nata. Até agora tudo ok. Pelo simples fato de seu pai brasileiro ter se mudado por motivo de trabalho. Não, esse não é o motivo. C. Cláudia somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil após atingir maioridade. Não. D de dado. Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbvio o fato de seu pai ser naturalizado e sua mãe estrangeira. Resposta da 13, D de dado. 14. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país. Então essa assertiva está certa ou está errada? Errada. Porque se está a serviço de seu país, não adquire a nacionalidade brasileira. Correto? Show? B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. 14, B de bola. Vamos só ver o erro da C e da D? C. É brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, de pai e mãe brasileiro, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Qual é o erro? Basta um. Risca o ambos. D. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, antes de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Qual é o erro? Antes, né? É depois. Ó, só um parênteses rapidinho. Essa 14 é a típica questão que no dia da prova, se você estiver desconcentrado, desconcentrada, nervoso ou nervosa, você passa os olhos e não vê as especificidades, né? A palavrinha que faz a diferença. É por isso que até pertinho da prova a gente vai recomendar várias coisas, mas tipo assim, no dia é ler usando a caneta como cursor, tá? Para você ir se mapeando. 15, para encerrar. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a afirmativa correta. Ah, tá repetido, né? É a mesma coisa, né? Então já fizemos, pessoal, essa. Aí a 16, ó. A 16 envolve cota mínima em eleição, que a gente vai para a próxima. Certo? Foi proveitosa a mãe de vocês? Eu espero que sim. Privilégio conhecê-los e privilégio caminhar com vocês, tá? Bom almoço. Não comam tanto e por conta do sono à tarde, tá? Tchau, tchau, pessoal. Excelente fim de semana. Não disse isso.